Agora, anticristo contemporâneo, a fase moderna disso, dentro de um único programa de sistema mundial confirmado pelas profecias. Pastor, vamos entrar com vocês aqui dentro da ONU, que é o entendimento, né, dessa cúpula, o entendimento dessa visão de aglomerações, né, como pastor eu venho defendendo ao longo da minha leitura com você. E vamos falar algumas coisas aqui que eu entendo que são atualizações do que eu venho falando há muitos anos. Essa era da unificação por ordem mundial surge de um poder indicado e não eleito democraticamente. A visão contemporânea do anticristo é isso aqui, sem sombra de dúvidas, tá? Nós temos um poder indicado por uma elite e não um poder eleito democraticamente. A pandemia serviu para deixar muito claro para vocês exatamente isso. Como que a ONU governa e como que ela se intromete nos assuntos das nações, como que ela interfere. Então agora dizer que a ONU não está governando é mais ou menos uma idiotice concursada, ok? Lá atrás, quando eu gravei o DVD Desmascarando o Anticristo, ali era mais sutil. Agora avançou. Pedimos o seguinte: quanto tempo mais resta para assumir mesmo num golpe mundial? Não sei dizer, mas está muito próximo, está muito perto. Então eu vou entrar dentro de alguns detalhes relativos à ONU e atualizar com vocês aqui o código numérico implantável, como isso evoluiu desde o último DVD que eu gravei. Então surgem novas ações revolucionárias pelo controle centralizado dessa política, dos negócios, dos bancos, na área militar, na mídia global. Instituições globalistas que estão interconectadas e integradas, dona de uma forma nova e diferente de se relacionar com fluxos de capital, com produção, mercados, consumidores, governos e etc. Quem, na verdade, idealizou tudo isso foi a ONU, tá? Radicalmente relacionada com ações de novas tecnologias, biológica, bioquímica, genética e da ciência de materiais que permitem reconstruir o design molecular de todas as matérias sólidas, recriando o tecido da vida, alterando forças, traços, características físicas e propriedades de plantas, animais, pessoas, exercendo influência sobre a evolução radical no poder da transformação global e maciça de tecnologias energéticas, industriais, agrícola e de construção. Uma rede de comunicação eletrônica de alcance global, capaz de conectar pensamentos, traçar comportamentos, medir emoções de bilhões de pessoas e de ligá-las a um volume de dados dentro de uma teia composta de sensores espalhados por todo o planeta. Aparelhos, robôs, máquinas pensantes cada vez mais inteligentes que conseguem desempenhar o papel da inteligência humana. Então, em 1945 surgia o poder que ia dominar tudo isso e criar tudo isso e atribui em si esses fatores à ONU hoje, sem sombra de dúvida. Então, em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, tendo como cabeças a China, os Estados Unidos, França, Reino Unido e a ex-União Soviética, é fundamentado oficialmente a ONU. Estas 5 nações são as que até hoje compõem o Conselho de Segurança e têm como poder de veto para permitir ou não uma ação militar em qualquer região do planeta. Possui mais de 130 agências, olhem só vocês, comissões, subcomissões, delegacias, inspetorias e etc., das quais conhecemos uma parte muito pequena ainda disso. Em 1973, por iniciativa americana, é feita a primeira junção histórica dos 7 países mais industrializados e desenvolvidos economicamente no mundo: Estados Unidos, Japão, Alemanha, Reino Unido, França, Itália e Canadá. As reuniões servem para discutir entre eles aspectos políticos e econômicos que têm como origem as estratégias definidas pela ONU. Tudo isso é feito dentro de um âmbito transnacional e internacional. Por determinação desta ordem se institui 10 supernações, cujas profecias também confirmam 10 chifres. A reestruturação de um novo sistema de governo mundial, econômico e político, que para nós aqui nós estamos dentro do Mercosul. Nada do acaso. Tudo planejado. Tá? E tudo acontecendo. E notem, independentemente de discussões políticas, ficar discutindo política para quê?
se isso está avançando e se todos têm o mesmo intento. E não vou tratar isso lá na frente, tá? Fica preso aí ouvindo o que eu estou falando aqui. Então forma-se um poder internacional, forma-se um poder internacional que governa como nunca é visto agora, cuja estrutura é formada por Assembleia Geral, Conselho de Segurança, já é um governo, Conselho Econômico e Social, Secretariado, Corte Internacional de Justiça, é só ativar, hein? E Conselho de Tutela. Para vocês terem noção, o Conselho de Segurança, os Estados Unidos assumiu a liderança do uso da prerrogativa por vasta margem de 1990 a 2004. Seus vetos representaram 68% contra 19% da Rússia e 12% da China, alcançando uma posição de superpotência solitária. O veto por parte dos Estados Unidos ocorreu 90% dos casos, quando o assunto era o apoio dado ao país de Israel, o que fica claro que o poder de veto só vem sendo usado para a defesa dos interesses da manutenção da correlação internacional dos poderes, a ordem mundial apresentada como legítima por ser fundada em processos pretensamente democráticos. Destaque-se a hegemonia desta ideologia universalista pela P5, que foi mais usada pelos Estados Unidos, e vocês vão entender por quê. Porque a incumbência da geopolítica mundial ficou endereçada aos Estados Unidos mesmo. E eles usaram a questão da segurança porque eles estão na incumbência de levar alguma coisa à frente que os outros países não podem. Porque os outros países estão mais ocupados em discutir política. E aos Estados Unidos, pela hegemonia transnacional. Vocês vão entender isso porque eu não entrei ainda na questão da geopolítica, tá? Mas deixa uma coisa clara, que isso aqui é fato. Agora a pergunta que eu faço para os senhores aqui é: como que os Estados Unidos pode tanto e os outros países não interferem? Os senhores estão vendo a China aqui. Que discussão que é essa, pelo amor de Deus, de que ela vá conseguir alguma coisa sem os outros deixarem? Nós vamos quebrar essa visão política hoje aqui, tá? De que política funciona, de política é boa. Se fosse boa, senhores, teria arrumado isso aqui, ou impedido isso aqui. Nós temos uma cúpula internacional, nós temos um poder internacional, nós temos um governo internacional, pelo amor de Deus, e ninguém está vendo isso, né? Enquanto todo mundo se discute ideologias, o avanço disso é inevitável. Então não se desgastem falando sobre política. Vai aparecer na tela para vocês órgãos vinculados à ONU. Olha a dimensão da estrutura desse governo, senhores. Vai aparecer aí, entre eles as mais conhecidas, Unicef, o FMI. E em destaque nesse DVD, nós vamos colocar o Conselho Econômico Mundial, com o objetivo de escravizar o homem, controlar o destino e moldar o futuro pela economia global, tá? O mercado e a produção e o consumo, que fazem parte do Conselho Mundial, hackeia a democracia mundial. O que iremos provar nesse DVD, que são mudanças do sistema político para o mercado e para a economia de mercado, que muita gente tem na cabeça que a nova ordem mundial chega por imposição política e imposição militar. Não, o anticristo vem por pressões de mercado e consumo, vem por atrações, por seduções. Ninguém vai invadir nada. Por isso que o meu Senhor já deixou a João claro isso, tá? Por educação e influências econômicas, está escrito na profecia. Então esse fórum, ou esse Conselho Econômico Mundial, impõe mudanças sistêmicas e profunda relação entre trabalho, capital, recurso e derivados. Propõe uma revolução digital por um capital tecnológico e aumento de velocidade nas negociações. Está impulsionado pelo desenvolvimento dos semicondutores de computação desde a década de 1960, a computação pessoal na década de 1970 a 80 e da internet na década de 1990. A influência disso, do Conselho Econômico Mundial.
Com a ruptura da terceira revolução industrial, as tecnologias digitais fecham o quadro na sociedade e economia global para uma automação e digitalização de todas as coisas sem precedentes. Procura estabelecer uma quarta revolução industrial que nós vamos tratar nesse DVD ainda. Surge a implicação para criar um sistema de códigos de identificação, representação gráfica, que consiste em uma sequência de barras impressas, padronizadas ao serem interpretadas por um leitor óptico, laser, apropriado, fornece um código numérico ou alfanumérico para itens comerciais a fim de possibilitar a automação por meio de arquivos de consulta de preços, recebimento de produtos, gestão de estoque, recolocação automática de pedidos, análise de vendas e ampla gama de outras aplicações de negócios. Então, para eles poderem dominar a economia e mercado, eles precisaram criar o código de barras, que lá atrás, quando eu gravei o DVD, ele chegava assim como vai aparecer para vocês aí na tela, tá? Como riscos verticais, com 13 dígitos, ok? Foi o primeiro aparato de classificação, foi isso aí que apareceu em produtos, especificamente. Isso foi patenteado em 1952 por um aparato de classificação, o aparato de Ondland, porém iria acumular poeira por 20 anos. Os scanners e outros equipamentos necessários para colocar o sistema em prática eram caros demais, segundo eles. Finalmente, em 1973, um grupo de executivos do setor de supermercados, liderado por Alan Haberman, decidiu que o ramo precisava de algum tipo de símbolo escaneável para aumentar a velocidade das filas dos caixas. Eles apresentaram uma lista de especificações para o símbolo ideal e pediram uma possível solução a 14 empresas, entre elas a IBM, que vai aparecer muito nesse DVD. E aí que George Laurer entra na história, tá? Laurer trabalhava na IBM e foi incumbido de colocar o aparato de classificação de Ondland para funcionar, ok? Por questões de agilidade e automação de tarefas, diminuição de erros em processos, redução de custos, aumento da rastreabilidade e visibilidade, incremento da segurança na coleta de informações e descentralização do poder estatal para uma supergestão global e plataforma digital. E o mercado redefine, as funções das instituições e de seus governos. Daí surge os códigos QR, vai aparecer na tela para vocês, para serem escaneados por celular com a ajuda de inúmeros aplicativos. Tudo com a razão de facilitar, agilizar, melhorar, tá? Mas está tudo patenteado e tudo codificado. Aí, posteriormente, com essa mesma visão de evolução, surgem as etiquetas de nano, RFID, que poderão substituir os códigos de barra. As etiquetas RFID, também conhecidas como etiquetas inteligentes, há muito prometem substituir os códigos de barra. Ao contrário das conhecidas barrinhas, que possuem um dado único e permanente, as etiquetas possuem um chip e memória em seu interior, podendo se comunicar com o exterior por meio de tecnologias de transmissão de dados sem fios. Apesar de grandes vantagens, as etiquetas RFID ainda são caras, mas agora um novo processo permitirá que elas sejam simplesmente impressas exatamente como os códigos de barras eram feitos. Entendam, senhores, isso aqui é nanotecnologia, tá? Segundo as profecias, a marca ia na testa ou na mão direita, tá? A aplicação dessa tecnologia RFID, elas são sob pele, tá? É como se fosse uma tatuagem mesmo. É uma película imperceptível que vai em cima da pele. É uma coisa fora do normal. Pastor, pode avançar mais ainda a evolução disso? Não sei. Não sei. Mas é muito importante nós entendermos de onde surge esse conceito, quem patentia, quem cria, por que faz, tá? A raiz disso, que foram os códigos de barra, tá? Ok? E até onde isso chegou. Quase de uma forma imperceptível. Então quer dizer, quem for usar
talvez nem seja identificado, ok? Mas vai ser usado de que forma? Para chegar ao conhecimento dos dados específicos dessa pessoa, ou desse mercado, ou dessa empresa. Então a coisa é assustadora. Agora eu faço uma pergunta para os senhores: como que João soube disso tudo pelo nosso Senhor, sem nada, né? Nada disso ter em mãos para se informar, né? Importante, que eu não falei no DVD antes: os códigos de barra estão fixados no imaginário popular, que existe uma teoria de conspiração sobre eles, diz aqui o entrevistador, que entrevistou George Laurer, que é o criador de código de barras. O entrevistador diz assim para ele: algumas pessoas acreditam que o número do demônio 666 está codificado em cada um deles. É verdade que existem 3 números 6 em todo o código de barra? A explicação dos motivos é um pouco técnica, diz ele, e não tem nada a ver com o livro do Apocalipse ou com o Satã, diz George Laurer, e pelo site, que podemos perceber claramente que ele está cansado de falar sobre isso, diz o entrevistador. Tá? Mas diz aqui: mas se você ainda não se convenceu de que Lauren não é um satanista, sugerimos que você escute essa entrevista e colocar à disposição no site, e vamos passar para você que vai assistir o DVD a entrevista completa. E é bem provável, diz aqui o entrevistador, que ele seja um homem mais simpático daquilo que já entrevistamos. Somente para reforçar aqui a minha leitura aos senhores, que ele assume que os 3 números estão lá, mas diz que não tem nada a ver com satanismo nem com coisa de Satã, mas assume que há 3 barras ali, divisórias, que tem o número 666. Mas diz ao entrevistador que não tem nada a ver com a Bíblia e nem também com o número que a Bíblia denuncia, tá? Para vocês terem noção, isso é uma coisa que eu não registrei no DVD anterior, mas vamos colocar a entrevista aí para vocês ouvirem completa, quando ele fala, né? Exatamente isso, reconhece a numeração, mas diz que não tem nenhuma fidelidade ou finalidade religiosa, tá? But of course, it didn't just stay in the grocery industry. It actually went way beyond that, all the way to conspiracy. There is, in fact, a silly conspiracy theory that all barcodes have the number of the beast, 666, encoded into them. Yeah, it has to do with those guard bars that come at the beginning, middle, and end of every barcode. And it's basically true that there are 3 6s coded into the guard bars. The answer to why is a bit technical. You can read about it on George Laurer's personal website in the FAQ section if you want. But as Exhibit B, I submit George himself. Well, hello. I'm George J. Laurer. A ONU. Vai aparecer inclusive a foto dele para vocês verem. George Laurer. É o nome do cara. Ele quer fazer eu acreditar que 666 está lá por uma questão científica. Tá? A ONU sustenta uma agenda de 2030 a 2050, que é pauta desse DVD ainda. E o objetivo dessa agenda é controlar o destino e moldar o futuro com pontos cruciais de sustentabilidade de meta 16.9, que eu vou citar aqui. A força-tarefa dos fatores industriais e tecnológicos que ela impõe. Ela quer isso, ela deseja isso. Velocidade do cadastro de identidade digital com ritmo exponencial industrial. Amplitude e profundidade administrativa descentralizada e privada, levando mudanças de paradigma sem precedentes. Olha o que ela fala. Impacto sistêmico do supergoverno e suas finanças, transformando sistemas entre países, empresas, indústrias e sociedade. A crescente força política desse projeto de 2030, Meta 16.9, tem um programa ambicioso que harmoniza acessos e controle absolutos existentes por todo o meio de vida, a hiperconectividade global, novas e radicais formas de tecnologia emergentes, incluindo blockchain, que eu vou falar aí para frente, as chamadas globais para um novo modelo de identidade digital, que nós vamos explicar também aqui,
Com a economia mundial cada vez mais integrada e uma rede digital planetária gestora, a hiperconectividade das coisas emerge uma forma de organização política dominante. Novos modelos operacionais de gestão global.